Só Só para para registrar. registrar, hoje estamos em casa, hoje a gente não vai mostrar lugar nenhum para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, que vem sendo muito pedido, que é o que a gente fez, ou mais ou menos como foi o nosso processo para a gente vir morar aqui no Canadá, né? A gente vai dividir esse vídeo por tópicos e aí em cada tópico a gente vai falar de como foi, né, cada etapa desse processo. O primeiro tópico vai ser o college. Eu vim como estudante, então aqui no Canadá, quando a pessoa vem para estudar, o parceiro, né, no caso o partner, ele tem direito a trabalho se o casal for casados ou tiver uma união estável. E a gente veio dessa forma, eu como estudante, o Lucas como meu partner. E ele tem direito a trabalho e eu a estudo e trabalho, no caso, né? Não posso trabalhar full time, que nem ele, mas eu posso trabalhar até 20 horas semanais, então é bem tranquilo para o estudante também poder ter uma renda. E a gente veio dessa forma. Para mim poder fazer a minha matrícula no college, eu precisei fazer uma prova de proficiência em inglês, que aqui eles pedem, e tu tem que tirar uma nota X, né, para te poder entrar no college. Aí eu fiz essa prova de proficiência, que foi o primeiro passo assim que a gente deu no nosso plano Foi. Canadá, que foi fazer essa prova para mim poder aplicar para um college. Aí eu fiz a prova, passei e recebi uma carta de aceitação. Aí com essa carta de aceitação, a gente consegue seguir para os próximos passos. O segundo tópico é o CAC. O CAC, ele é um certificado de aceitação do Quebec, então ele é específico para essa província, e só eu precisei fazer, acredito que por eu ser a aplicante principal, no caso a estudante, e foi bem tranquilo, é basicamente só ter a carta de aceitação do college e pagar uma taxa, e aí em poucos dias já chega ali para ti. Nesse caso, ele chega no Arrima, que é o perfil que a gente cria aqui, né, é um site do governo mesmo que precisa ser criado, que é ali onde eles vão colocar todos esses documentos que a gente precisa. E aí é ali que eles colocam, eles fazem o upload do certificado de aceitação do Quebec, e aí é só pegar por ali. O terceiro tópico é os exames. No caso, para a gente conseguir fazer os exames, a gente tem que ter, né, a carta de aceitação do college, o certificado de aceitação do Quebec, se a pessoa vai vir para essa província, e aí já dá para aplicar para o visto. Aí o primeiro passo da aplicação do visto em si, né, no caso de fato mesmo, são os exames. Os exames eles têm locais específicos para fazer. No nosso caso, a cidade mais próxima que tinha para fazer esses exames era de Porto Alegre. Então a gente precisou ir lá para Porto Alegre realizar esses exames. A gente precisou fazer 3 exames, que acredito que seja o padrão aqui para o Canadá, que é o exame de urina, de sangue e de imagem. Nesses locais que a gente foi fazer o exame, eles avisaram a gente no e-mail que precisava pagar só em dinheiro. Eu não sei se foi especificação de lá ou no geral, mas também é avisado com antecedência no e-mail. Agora vamos à nossa experiência com os exames, né? Porque, claro, a gente vai falar sobre as etapas, mas o mais importante é a gente falar da nossa experiência, até porque eu não vi ninguém falar sobre os exames de É visto verdade. e o tamanho da humilhação que é. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu acho que o mais estranho foi o exame de urina, porque é Nossa, assistido, então o exame de urina foi um pouquinho humilhante. difícil, humilhante. Porque tu tem que fazer xixi com uma pessoa te olhando. Então, porque isso por conta de exames adulterados, no caso, né? Pra não. Evitar esse É, tipo pra de evitar que adulteração. o exame seja adulterado, ou que a pessoa troque a urina de alguma forma por outra que não esteja, sei lá, intoxicada com alguma droga. Mas é bem. Foi um pouquinho estressante essa Ó, já situação. pega a dica e já vai com vontade de fazer xixi. Sim, porque a A gente gente não não sabia que ia sabia. ser assistido. E parece que por ser assistido, a gente já fica mais, Trava, já trava, trava trava mais. demais. Então, se eu tivesse com muita vontade de fazer xixi, talvez seria mais fácil, né? E tipo assim, ele tem um certo tempo pra te tentar, então a gente tentou ali a primeira vez que a gente tentou, a gente não conseguiu. A gente ficou meio travado e tem que esperar tipo 40 minutos pra tentar de novo, tá ligado? Então, nesses 40 minutos, água, 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 É, água, água. E mesmo assim foi difícil, não é fácil, dá uma vergonha, é muito é estranho. uma situação muito única, assim, que não dá nem pra Nossa, explicar. demais, demais, é muito É uma esquisito. pessoa estranha ali que fica te olhando fazer xixi, então é Tipo, de diferente. braço cruzado ali, mija aí. É, É estranho. Então, bebam água, já vão com vontade de fazer xixi. Essa dica vai ser fundamental aí para quem for fazer esse sim, com processo. certeza. E a gente também fez os exames de sangue, né? Os exames de sangue tem que entrar sozinhos, que pra mim é um absurdo, que eu não podia ficar segurando a mão de ninguém, porque eu tenho pavor de agulha. Mas isso é procedimento padrão em qualquer É, lugar, né? Então é bem tranquilo.
Essa parte foi até Foi bem tranquila. tranquilo, no caso, né, eu entrei sozinho, o Lucas entrou sozinho, foram exames separados, mas foi bem de boa, assim, foi bem tranquilo pra mim também. Só não lembro quantos tubinhos que precisa tirar. Também não lembro, eu acho que foram 2 ou É, eu 3, se eu lembro não que me foi engano. mais de um tubinho. Mas foi bem rápido, foi bem rapidinho. Tranquilinho, bem tranquilo. E o de imagem foi o mais tranquilo. O de imagem foi muito Super de tranquilinho. boa. É só uma parte ali em específico do tórax, provavelmente pra ver a questão de pulmão, essas coisas Isso, assim. é. Mas também tranquilão, bem de boa essa parte. O pior mesmo é fazer xixi com alguém te olhando. E também tem outro exame que a gente esqueceu de falar, que no caso é o principal, na verdade, porque é ele que vai dizer se a pessoa tá apta ou não para entrar no Canadá. É ele que manda, né, o exame diretamente pro consulado. É ele que recebe os exames de urina, de sangue, de imagem e vai dizer que sim ou que não. Só que no consultório dele é bem rapidinho, a gente não chega a fazer nenhum exame de fato, assim, nada. No consultório dele a gente não fez nenhum desses exames, foram todos em clínicas parceiras dele, no caso. Isso. Mas no consultório dele é basicamente entrar, ele olha, ele faz, né? Orelha, O a ouvido, a garganta. garganta, ele faz. Ver se tá tudo certinho com a vista da pessoa, com a visão, ele escuta o coração, essas coisas assim mais básicas. Aí ele manda, né, encaminha pro resto dos exames. Mas assim, é bem rapidinho mesmo, não tem muito segredo. Pra quem é homem, tem tipo aquela parada que tem que fazer no exército também, lá, de ficar pelado e assoprar a mão, só pra deixar claro aí pra ninguém ficar constrangido lá na hora. Porque a gente não fazia ideia mesmo de como seria. Pra mulheres, assim, foi, pra mim, pelo menos, foi bem tranquilo. Não precisa tirar a roupa, mas fica com a camisolinha, então é bem tranquilo. Então, assim, essa foi a nossa experiência com A os parte exames. isso. Mas o xixi assistido segue sendo uma experiência traumatizante. Segue sendo o líder dos traumas. É. Tópico 4, a documentação. Nessa etapa é a parte mais burocrática que a gente vai Sem dúvidas. juntar todos os documentos pessoais nossos para fazer a aplicação do visto. Os documentos principais é comprovação de renda. A comprovação de renda, agora os valores atualizaram, quando a gente fez era um pouco mais baixo, mas a gente vai colocar aqui na tela os valores atualizados para a comprovação de renda para quem está vindo Para para o Canadá para 2024. 2024, isso. Sendo sozinho ou um casal, a gente vai colocar aqui os valores atualizados da comprovação de renda. Lembrando que esses valores são em dólares, então É. tem que fazer o cálculo aí certinho para ver quanto que precisaria comprovar. E caso a pessoa não tenha esse valor na conta própria, eles também, o Canadá ele permite que a pessoa tenha um patrocinador, que no caso eles chamam de sponsor. Aí essa questão é mais burocrática, mas também é bem tranquilo de entender, se for É bem pesquisar ou suave. buscar aprender ou entender sobre. No nosso caso, a gente fez com agência, mas mesmo assim, a gente teve esse direcionamento. Outros documentos também que são necessários histórico escolar, certidão de nascimento ou de casamento, carteira de trabalho, passaporte, essas questões. Até antecedentes criminais precisa Até também. antecedentes criminais, é verdade. E para conseguir essa ficha, né, de antecedentes criminais, é bem tranquilo, a gente Bem fez, fácil. não tem custo nenhum, era num site ali da Da polícia, polícia. bem tranquilo fazer também. O passaporte é uma informação bem importante agora. No Canadá, o teu visto, ele tem validade conforme o teu passaporte. Então é muito importante que o teu passaporte esteja atualizado, porque se tu consegue um visto de estudante para 2 anos e o teu passaporte vence antes de acabar os 2 anos, mesmo que tu tenha conseguido um visto para 2 anos, o passaporte inspira, tu perde o teu visto. Então é bem Exatamente. importante o passaporte estar atualizado. Se atentem com a data do passaporte. Isso, com a data de Validade do validade, né? passaporte. Com a data de validade. Na parte dos documentos também precisa preencher alguns formulários. Aí esses formulários, no caso, a gente recebeu eles pela nossa agência, mas se for fazer de forma independente, acredito que ali no site do governo ele vai ter as instruções certinho. Mas como a gente fez com a agência, a gente recebeu os formulários e só preencheu ali conforme a gente foi orientado. Então, com todos os... Então, com todos os documentos em mãos, agora vem o próximo passo, que é fazer a tradução deles. A gente precisa fazer uma tradução juramentada que fala. Então não adianta pegar os documentos e botar em algum site, botar no Google Tradutor, não adianta. Precisa ser com alguém que tenha um certificado para fazer esse procedimento. Casa com uma pessoa credenciada mesmo, Isso. porque essa tradução ela tem um selo diferente, ela
de alguma forma diferente, ela é mais característica desse tipo de documentação. Então precisa ser essa tradução juramentada, uma pessoa que é uma profissional que, né, faz só esse tipo de trabalho. O tópico 5 é a carta de intenção, que faz parte do processo do visto do Canadá. Aqui eles não têm aquela entrevista que tem no visto americano, então eles usam essa carta como um dos pilares da aplicação do visto. Essa carta ela serve para comprovar vínculos com o Brasil, deixar bem claro qual é a intenção do estudante aqui no país. Então ela é um tópico, no caso, bem importante, porque é basicamente ela que vai decidir se a pessoa do consulado vai aceitar ou não o visto. Então, tendo todos esses documentos que a gente falou aqui, a gente vai até fazer uma listinha aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar toda essa documentação. Com ela já pode aplicar para o visto. Aí, tendo tudo isso, é só realmente Aplicar. Que daí é a parte mais tensa, mas é bem bom, porque daí já passou tudo, já tá tudo certo, aí é só aplicar pro visto. O visto aplicado ele tem um prazo para ser respondido até de 70 dias, mas no nosso caso foi respondido bem antes desses 70 dias. Acredito que ali por uns 20 e poucos dias eles já responderam a gente. Então vai depender um pouco de quanto tá a fila de processos de visto, mas não demorou muito não, na nossa experiência. Para fechar, né, essa parte de documentações e de visto, assim que o visto é aprovado, a gente precisa mandar o nosso passaporte para São Paulo, para que eles possam colocar um selo, né, no nosso passaporte, no caso, carimbar ele, né, digamos assim. E aí ele volta pra gente e a gente já tem o passaporte para poder passar na imigração. Finalmente. Tópico 6, a imigração. Esse tópico era um tópico que eu tava bem tensa e bem nervosa, né, pra passar por ele. Eu, pelo menos, não fazia ideia de como seria, então eu tava um pouquinho apreensiva. Mesmo que a gente já tivesse toda a documentação e tava tudo certo, acho que é uma tensão maior quando a gente vai passar na imigração. Mas pra gente foi bem tranquilo. Nossa, foi muito tranquilo. A gente chegou em Toronto, que é onde a gente passou pela imigração, a gente fez a conexão de Toronto pra Montreal. Aí a gente passou pela imigração ali em Toronto, a gente chegou, era 6 da manhã, e tava bem vazio, só tinha gente ali no... E mais uns 3 casais. Na hora da né? fila ali a gente passou direto, não tinha ninguém na nossa frente. A gente foi atendido por uma mulher, ela foi bem querida. Ela pediu só a carta de aceitação do college, os nossos passaportes e a carta de introdução que a gente recebe quando o visto é aprovado. E foi bem rapidinho, acho que não deu 10 minutinhos, né, amor? Não, Acho que foi Nossa, foi muito muito tranquilo. tranquilo Foi mesmo. muito tranquilo. E não pediram muitos documentos, mas a gente tinha tudo em Isso. mãos. Lembrando que é importante ter. A gente tinha uma pasta com cada documento, de tudo, de cada etapa, de todo o processo ali, para caso precisasse, a gente tinha. Eu acho que o mais importante é tu estar preparado. É, Tem que isso. estar aí bem preparado, que tu fica até tranquilo. Tu fica confiante, tranquilo, então... Então, foi bem de boa. A gente tinha tudo, ela não pediu quase nada, mas a gente tinha ali se precisasse. E foi isso, foi bem rapidinho, a gente entregou os documentos, ela entregou ali pra gente a nossa permissão de trabalho e estudo, Carimbou. carimbou o passaporte e a gente entrou, bem Tá de boa. liberado. Mas os policiais ali ao redor, os pessoais ali da imigração, eles são mais firmes na hora de conversar e tudo mais. Então eles não vão te tratar, como que eu Eles não posso vão te falar? tratar mal, mas É. eles vão ser mais intimidadores, eu acho, né? Isso, Porque eles perfeito. querem realmente te intimidar. Então, mas assim, não precisa ficar nervoso, bem tranquilo, Não. bem de boa, tá tudo certo, é isso aí. É isso aí. O 7º tópico é a nossa moradia. Como que a gente achou o nosso AP? A gente tinha um conhecido que mora aqui em Montreal e ele indicou pra gente essa corretora, que ela é brasileira, daqui também. E a gente passou pra ela todas as especificações que a gente queria e ela mandou ali as opções de apartamento. E assim, aqui o aluguel, ele já é normalmente mais carinho. É. Então assim, a gente já sabia, né, que os preços não seriam tão baixos, mas a gente ainda assim escolheu o de menor valor, mas que condizia com as nossas necessidades. O prédio, ele é bem no centro da cidade, então a gente consegue fazer tudo andando, que pra gente é muito É um importante, ponto bem forte. porque a gente não tem carro, né? A gente sabia que não ia ter carro aqui logo de começo, então a gente queria poder fazer as coisas com mais facilidade, poder ir andando nos lugares. A gente tá perto de tudo aqui, a gente tá bem no centro mesmo e bem perto do college, então, né, E pra de 2 nós. estações de metrô, 2 estações diferentes. Então, bem Ponto tranquilo. forte. A gente já queria um apartamento estúdio, então foram essas as opções que ela passou pra gente. E aqui todos os apartamentos, a maioria que a gente viu, eles já vêm com a cozinha toda mobiliada e máquina de lavar e secar. O diferencial desse apartamento é que no valor do aluguel já tá incluso a internet, então seria uma coisa que a gente não precisaria se incomodar aqui E é logo de muito boa a começo. internet. E a internet é muito boa.
E televisão, também já vinha com televisão e o valor estava incluso no aluguel, então pra gente foi maravilhoso. E o prédio, ele tem, como a gente até já mostrou, né? Ele tem academia, que é mais uma coisa que a gente não precisa gastar agora. É uma coisa que tem aqui, vai sempre ter, então pra gente tá maravilhoso. Tem piscina também, que não era algo que a gente estava procurando, mas que acabou vindo de brinde, né? Um Porque bônus. é um bônus. E pelo preço também tá muito bom. A gente paga aqui de aluguel US$ 1.500. E perto do que a gente já tinha visto, os mais em conta, né? Não tão em conta quanto esse, porque era um valor menor, mas não um valor tão consideravelmente menor, mas eles eram mais baratos por serem mais afastados. Então, assim, É, seria interessante se a gente tivesse um carro, né? Com certeza, pegar um lugar mais afastado que seria mais em conta, mas a gente gastaria de locomoção. Então, não pra acabaria dando no mesmo. gente, pra quem vem pra cá e já vai ter um carro, dá pra morar um pouquinho mais afastado do centro, que faz tudo tranquilamente também. Mas pra gente ficaria inviável morar mais afastado do centro nesse primeiro momento, pelo menos. Isso, e a gente tá gostando muito aqui da localidade, tá maravilhoso. O apartamento é muito bom, ele tem um tamanho maravilhoso para duas Sim. pessoas, até para uma, né? Com certeza para duas funciona, para uma seria maravilhoso Não, vai também. sobrar espaço. E assim, bem tranquilo mesmo. Eu gostei muito da nossa escolha. A gente escolheu esse apartamento por conta disso, né? Por conta da localização dele e por conta do que estava incluso. As cortinas também estavam inclusas, então, É né? É uma verdade. coisa a menos que a gente tinha que gastar. E a única coisa que a gente paga à parte é a conta de luz, É. porque o condomínio também está incluso no valor do aluguel. E acho que é isso mesmo. Bom, as nossas indicações de consultoria e toda essa parte de papelada a gente vai deixar na descrição de presente aí para vocês. São pessoas maravilhosas e com certeza vão ajudar vocês também nesse processo. A gente espera ter ajudado, né, com todas essas dicas e contando um pouquinho da nossa experiência. E é isso. É isso aí. Se tem algum amigo que quer vir para cá ou você mesmo, manda esse vídeo para amigo, dá um likezão aí, compartilha, vai ajudar a gente demais. E é isso aí. Um, dois, Dois. três. Tá Tá registrado. registrado.